Os defensores replicaram que, pelo que podiam ver, os prisioneiros eram homens sossegados e sóbrios, sem intenção de prejudicar, e que eram menos merecedores do tratamento recebido que muitos deles ali na feira. Então houve uma troca de palavras iradas, e logo rompeu uma luta na qual alguns foram seriamente feridos. Os peregrinos agiram sabiamente o tempo todo, não se mostrando indispostos com ninguém. Aquilo encolerizou ainda mais os delegados. Eles tornaram a levar os peregrinos aos examinadores, dessa vez acusando-os de haver causado a briga e toda a confusão na feira. Os investigadores surraram-nos mais severamente, penduraram-lhes pesados ferros ao pescoço e fizeram-nos marchar para cima e para baixo pelas ruas da cidade, como um exemplo de terror para que ninguém se juntasse a eles, nem tentasse levantar um tumulto em seu favor. Cristão e fiel comportaram-se tão bem, suportando a sua desgraça e vergonha com tanta brandura e paciência, que muitas das testemunhas passaram para o seu lado, enfurecendo ainda mais os seus perseguidores. Tornaram-se tão encolerizados que decidiram matá-los. Proclamaram solenemente que nem a jaula, nem os ferros haviam subjugado aqueles insurretos, e que agora deveriam morrer por haverem instigado rebelião e enganado os fregueses na feira. Então, os dois foram trancados novamente na jaula de ferro, aguardando ordens posteriores, e seus pés foram presos ao tronco. Aqui, eles recordaram o que lhes dissera o seu fiel amigo evangelista, e louvaram ao príncipe da paz, que sofrera antes deles, por considerá-los dignos de sofrer vexame por seu nome. E lembraram também das palavras confortadoras de evangelista, que aquele que fosse chamado para dar a sua vida seria mais honrado e abençoado que o outro, porque escaparia aos infortúnios da estrada e chegaria bem mais cedo à cidade celestial. Por conseguinte, cada um deles desejou secretamente ter a primazia. Contudo, com sereno contentamento, confiaram-se à vontade daquele que faz bem todas as coisas. Aceitaram a sua sina como a vontade de Deus para eles naquele momento e esperaram pacientemente pelo que haveria de vir. Levados a julgamento. No momento oportuno, as autoridades levaram-nos a julgamento, a fim de condená-los. O juiz era o senhor Ódio ao Bem. Sua acusação era essencialmente a mesma, embora variasse um pouco na forma. O teor era que eles eram antagônicos às regras e ao comércio da feira, e perturbadores da paz, que haviam criado tumulto e divisão na cidade, e que tinham persuadido algumas pessoas boas e honestas a abraçar a sua doutrina perigosa e peçonhenta. Então o fiel replicou que ele apenas se opusera àquilo que contrariava a palavra e a vontade de seu Senhor e guia, o Criador e o Governador do Universo. Quanto ao distúrbio, não fui eu que o criei, visto que sou um homem de paz, declarou ele. E as pessoas a quem conquistamos fizeram a sua escolha ao ver a verdade e a nossa inocência, bem como a crueldade e a injustiça daqueles que nos condenam. Eles simplesmente passaram para o lado certo. E já que vocês falaram de seu rei, que não é outro senão Belzebu, o inimigo de todo o bem, eu o desafio, bem como a todas as suas legiões. Então foi feito um requerimento para que todos os que tivessem alguma coisa a dizer pelo rei Belzebu contra aqueles homens nas barras do tribunal, viessem dar seu testemunho. 3 pessoas vieram à frente: o senhor Inveja, o senhor Superstição e o senhor Engano. Indagaram-lhes se conheciam os prisioneiros e o que tinham a dizer em favor de seu senhor, o rei, e contra os 2 presos. O senhor Inveja levantou-se e começou: Meritíssimo, conheço este homem há muito tempo, e juro perante esta corte que... Juiz, um momento. Oficial, tome-lhe o juramento. Meritíssimo, este homem, não obstante o seu nome plausível, é um dos homens mais corruptos deste país. Não respeita regras ou pessoas, leis nem costumes,
mas faz tudo o que pode para impor aos outros as suas ideias desleais. Ele chama a essas ideias de princípios de fé e santidade. Ouviu dizer que o cristianismo e os costumes desta cidade da vaidade não têm nada em comum. De fato, são diametralmente opostos e não podem ser reconciliados. Com tal declaração, ele não condena apenas todos os nossos louváveis modos de viver, mas também a nós, por o seguirmos. Eu poderia dizer muito mais. Não quero, porém, ser tedioso à corte, e a outros para testemunhar. Mas, se necessário, quando os demais cavalheiros houverem dado seus testemunhos, estender-me-ei em minhas palavras, a fim de que nada seja omitido. Então, o juiz chamou Superstição e perguntou: Vê esse homem no tribunal? O que você pode, pelo rei e senhor desta cidade, dizer contra ele? Antes que Superstição falasse, fizeram-no pronunciar o juramento. Superstição. Meritíssimo, não sou muito relacionado a este homem, nem gostaria de sê-lo. No entanto, uma coisa eu sei, que ele é um grande encrenqueiro. Outro dia, conversando comigo, afirmou que a nossa religião não era de Deus, e que ninguém poderia agradar a Deus seguindo-a. Isso significa que ele nos acusa de adorar em vão, de que ainda estamos em nossos pecados e de que seremos finalmente condenados. Então foi a vez de Engano jurar e dizer o que sabia. Engano. Meritíssimo e cavalheiros do júri, conheço este homem há um longo tempo e o tenho ouvido dizer coisas que não devem ser proferidas. Já ouvi-o blasfemar contra o nosso nobre príncipe Belzebu e condenar seus honoráveis amigos. O Lorde Velho Homem, o Senhor Deleite Carnal, o Lorde Volúpia, Lorde Vanglória, Lorde Luxúria, o Senhor Voracidade e todo o restante de nossa nobreza. E ele ainda disse que se todos aqui pensassem como ele, nenhum desses grandes cidadãos permaneceria nesta cidade. Ademais, meritíssimo, ele não temeu falar mal do Senhor, seu juiz devidamente designado, chamando-o de ímpio vilão. Com muitos termos igualmente caluniosos, ofendeu o bom nome do homem mais proeminente desta cidade. Quando Engano terminou de testemunhar, o juiz, ódio ao bem, dirigiu-se ao acusado. Seu vagabundo, renegado, traidor, herético, ouviu que esses fidedignos cidadãos testemunharam contra você? Fiel. Juiz, posso dizer algumas palavras em minha defesa? Juiz, seu réprobo, você merece morrer, ser apedrejado até a morte aqui mesmo. Mas para que todos vejam a nossa bondade e imparcialidade para consigo, ouviremos o que tem a dizer a seu favor. Fiel. Em resposta ao que disse o senhor Inveja, desejo declarar que o que disse e tudo o que disse foi que todas as regras, leis, costumes e pessoas contrários à palavra de Deus são diametralmente opostos ao cristianismo. Se estou errado nessa declaração, acho-me aberto à persuasão. Mostre-me em que estou errado, e retratar-me-ei e pedirei desculpas. Quanto ao senhor Superstição e sua acusação contra mim, falei apenas isto. A adoração a Deus requer uma fé sobrenatural. Mas não pode haver fé sobrenatural sem a revelação da divina vontade de Deus. Assim sendo, qualquer coisa incorporada na adoração a Deus que não esteja em conformidade com a sua vontade é de fé humana, e tal fé não pode alcançar a vida eterna. E sobre o que testemunhou o senhor Engano, não usei os termos de que ele acusou-me de usar, mas realmente disse e sustentarei que o príncipe desta cidade e toda a sua turba de amigos deveriam antes estar no inferno que nesta cidade e neste país. Se isto é deslealdade e blasfêmia, façam o que achar melhor. Estou à mercê dos senhores. Juiz, ódio ao bem. Senhores do júri, vocês veem este homem por cuja causa levantou-se este grande tumulto na cidade, e ouviram o que esses dignos cavalheiros testemunharam contra ele. Também ouviram sua réplica e confissão. Agora está em seu poder executá-lo ou salvar-lhe a vida. Mas instruí-los-ei conforme a lei. Houve uma lei criada nos dias de Faraó, o grande servo de nosso príncipe,
que, para evitar a multiplicação e o fortalecimento daqueles com uma religião contrária, ordenava que dentre eles os do sexo masculino fossem jogados no rio. Também houve uma lei no tempo de Nabucodonosor, outro servo de nosso príncipe, que mandava lançar na fornalha ardente qualquer um que não se curvasse em adoração da sua imagem de ouro. E houve um decreto publicado nos dias de Dario, que condenava a ser jogado na cova dos leões aquele que orasse a outro Deus que não fosse ele. Agora, o princípio desta lei foi quebrado por este rebelde, não apenas em pensamento, que não deveria brotar, mas também em palavras e atos, que não podem ser tolerados. A lei de Faraó foi feita sobre uma hipótese, a fim de prevenir um desastre, sem que houvesse crime aparente. Aqui, porém, há um crime aberto, notório a todos. E quanto à segunda e à terceira lei, vocês viram e ouviram suas contestações à nossa religião. Pelo que confessou, merece morrer. Então os jurados, cujos nomes eram cegueira, indigno, malícia, concupiscente, libertino, precipitado, sabichão, inimizade, impostor, crueldade, Judas e teimoso, deixaram o recinto. Quando ficaram sozinhos na sala do júri, expressaram a sua opinião e chegaram a um veredito: culpado, e recomendaram a pena de morte. Fiel é executado. O juiz ouviu o veredito, aceitou a recomendação e marcou a data da execução. Assim, Fiel morreu no patíbulo, leal às suas convicções, selando o seu testemunho com o próprio sangue. Nesse momento, eu vi atrás da multidão uma carruagem de ouro e uma parelha de cavalos de fogo, esperando por Fiel, que tão logo os seus adversários fizeram tudo o que puderam contra ele. Foi rapidamente tomado pela carruagem e levado para o alto, através das nuvens, a caminho da cidade celestial. Penso ter ouvido o som de uma trombeta, quando ele atingiu o portão de pérola. Cristão é encarcerado e depois liberto. Cristão, por sua vez, teve um breve repouso. Foi levado de volta à prisão, onde permaneceu por algum tempo. Depois, como dispôs o Senhor de todas as coisas, foi libertado. Ele seguiu então o seu caminho cantando: Fiel, você honrou o seu nome. Foi fiel aquele com quem agora você é bendito. Enquanto os busca-prazeres, homens sem fé, choram de medo e não têm esperança de descanso. Canta, fiel, canta, o seu nome subsistirá. Porque embora o tenham matado, você ainda vive.